Chá da Sabedoria comigo, Lauro Matias. Eu estou bastante entusiasmado para partilhar todas as lições que nós temos preparadas para entregar para todos aqueles que buscam a sua melhor versão nesta vida, nesta terra. Este projeto foi criado para tornar a tua jornada muito mais leve, pois afinal vamos trazer aqui à mesa todas as lições de sabedoria, todos os ensinamentos adquiridos, todas as experiências vividas que foi possível mapear para entendermos aquilo que dá certo e aquilo que não dá certo. Eu, Lauro Matias, serei o vosso anfitrião e para quem não me conhece, eu vou apresentar-me. Eu sou mentor motivacional de propósitos, palestrante, criador de conteúdos motivacionais e também sou formado em coaching pessoal e profissional pelo Instituto Cronos no Brasil, agregando também cursos como combater a ansiedade e como se constrói relações saudáveis, os dois feitos na Academia de Gestão do Dr. Augusto Cury. Então eu tenho muita coisa para partilhar com vocês e claro que para fazer com que esse projeto fosse possível, eu juntei-me a uma equipa maravilhosa que acompanha-me por detrás das câmaras. Eu estou com a FB Media para tornarmos esse projeto uma marca naquilo que é o desenvolvimento pessoal no nosso país e, claro, a nível internacional. Para que vocês façam que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante, eu vou começar a fazer o meu pedido especial. Subscreva aqui o canal, são apenas 2 segundinhos, clica aqui nessa caixinha vermelha para que possamos fazer com que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas e que elas também possam beneficiar das lições poderosas que nós partilharemos durante a nossa jornada neste programa Chá da Sabedoria com Lauro Matias. Neste primeiro episódio, nós trouxemos um assunto bastante relevante naquilo que é a edificação da estrutura que compõe o teu eu, que te permita enfrentar as várias adversidades da vida para que você atinja os teus objetivos. Hoje nós vamos falar de como construir uma mentalidade de vencedor. Vamos entender a diferença entre a mentalidade de quem está preparado para vencer e a mentalidade de quem está acorrentado em derrotas sucessivas. Vamos entender como determinadas pessoas não só acessam vitórias, mas elas saem de vitórias a vitórias e vamos entender por que determinados perdedores não só continuam dentro dessa masmorra que se chama derrota, mas que também não conseguem se libertar dessas correntes para alcançar resultados de vitórias, ok? Então, eu vou começar logo à partida, fazer-te entender o que é a nossa mente. Atenção, se você quer aprender a construir uma mentalidade de vencedor, você precisa de entender o que é a nossa mente. Qual é o papel que ela desempenha? Qual é a importância que ela tem naquilo que é a tua jornada, o entendimento que você tem da vida? A nossa mente é tão somente o lugar que tem a responsabilidade de patrocinar todas as codificações que sustentam os vários pilares da tua vida. É a partir da nossa mente que os comandos que te fazem movimentar-se, que te fazem lidar com as várias adversidades e fenômenos da vida são processados. Então você precisa de ter uma relação íntima com este lugar, pois a nossa mente tem o poder de poder se tornar o maior impulsionador para que nós avancemos e conquistemos os nossos objetivos, ou a nossa mente pode se tornar o nosso pior inimigo
e, portanto, nos manter presos no lugar onde estamos, ok? Para isso eu quero parafrasear uma frase de Henry Ford, fundador da Ford Motors, que revolucionou a indústria dos automóveis. Henry Ford deixou uma frase clássica naquilo que é a busca do desenvolvimento humano. Henry Ford disse o seguinte: quer você acredita que consegue fazer, ou quer você acredita que não consegue fazer, nas duas hipóteses você tem toda a razão. Vou repetir. Quer você acredita que consegue fazer, quer você acredita que não consegue fazer, nas duas hipóteses você está coberto de razão. O que essa frase tão poderosa nos quer dizer? Que a nossa mente nos entrega na medida da nossa crença. A nossa mente é capaz de patrocinar tudo aquilo que vem de dentro, tudo aquilo que você imagina. Se você imagina grandes coisas, a tua mente patrocina e é capaz de tornar real. Mas se você acredita na pequenez do teu tamanho, a tua mente também fará o mesmo, patrocinará a tua pequenez. Portanto, vamos refletir sobre essa frase e agora vamos entender as duas mentalidades ou os dois tipos de mentalidade que separam os vencedores dos perdedores. Atenção! Eu arrumei, baseado nas minhas experiências, baseados na observação que eu tenho tido da vida, baseado na leitura de como a mente funciona, dois tipos de mentalidade. A mentalidade do ARC, que eu vou definir já o que é, a mentalidade do ARC, e a mentalidade do ACC. Também irei definir o que é esse tipo de mentalidade. Vou começar pela mentalidade do ARC. O que significa a mentalidade do ARC? É a mentalidade que assenta na negatividade profunda. Essa mentalidade é sustentada por 3 pilares: o autovitimismo constante, o repassar responsabilidade aos outros e o criticar tudo e todos. Eu vou repetir. A mentalidade do negativismo é sustentada por 3 pilares: o autovitimismo constante, o repassar a responsabilidade aos outros e o criticar tudo e todos. Vamos começar a falar de cada um deles. E eu aqui quero que você preste muito bem atenção para o que eu te vou dizer agora, pois isso será bastante transformador se você deseja ser o seu melhor. Compreenda, nos tempos de hoje, não é permitido que você ainda tenha como principal estratégia o autovitimismo. Entenda, meu caro amigo, nesta era em que a competitividade está cada vez mais acirrada, nesta era que é sobre qual é o valor que você detém, nesta era em que te é colocado testes que te põem à prova para percebermos do que és feito, a tua capacidade. Ser vitimista não é uma opção. Não é estratégico, não é sábio, nem sequer inteligente. Você por si só irá estar fora do jogo. Entenda bem isso, meu amigo, entenda bem isso. É que colocar-se como o vítima da vez para chamar a atenção, colocar-se como o choramingão, fazer com que as pessoas te sintam pena, no século atual, no ano de 2025, é uma carta fora do baralho. Não é possível colocar essa jogada na mesa. Por quê? Porque não te será dada a atenção que você quer, pelo contrário.
serás desclassificado. Não te será dado os acessos que você acha que, por ter chamado a atenção, você é merecedor de novas oportunidades. Não te serão dadas. Nenhuma empresa, nenhuma equipa, nenhum vencedor quer ter ao lado um choramingão, um vitimista, um coitadinho da vez. Esqueçam, isso não vai ser possível. Se você quer, compreenda, meu amigo, se você quer ser um verdadeiro vencedor, dá um X agora à tua estratégia do autovitimismo, ok? Seguimos. A segunda corrente, repassar a responsabilidade aos outros. E aqui é um problema que cada vez se está a agudizar nas relações humanas. Venha para mim. Entenda. Repassar a responsabilidade aos outros te retira da oportunidade de você se tornar relevante. Quando você se esquiva de, nos momentos de adversidade, não dar a cara a tapa, você não só não viverá a experiência de resolver um assunto, como também perderás a oportunidade de se tornar a referência de que resolveu o assunto. Você perderá a chance de estar no mural daquelas pessoas que têm peito para colocá-los na frente, na liderança. Um verdadeiro vencedor compreende isso de uma forma muito bem clara. É que à medida que você assume responsabilidades, ainda que o assunto seja difícil, ainda que você não consiga resolver, mas você se coloca como um verdadeiro representante da coragem, da firmeza, da resiliência. E automaticamente você atrai aquilo que as pessoas mais apreciam, pessoas de coragem. Para isso você precisa de se munir de expansão mental, precisa de se munir de força mental para agarrar as responsabilidades quando te são entregues ou quando, na ausência de alguém assumir aquele momento, você levantar as mãos e dizer que estás pronto, mesmo não estando pronto, você assume aquelas responsabilidades. Todos os vencedores que passaram aqui nessa humanidade tiveram que assumir responsabilidades, estando ou não estando preparados. O primeiro passo foi sobre agarrar, foi sobre dar a cara a peito, que o restante, com o tempo, com o percurso, eles foram melhorando e eles foram ganhando craquejo. Mas uma coisa eles conseguiram escrever os seus nomes na lista das pessoas mais bem-sucedidas, porque resolveram problemas que os outros não quiseram resolver, ok? Então, se você é daquelas pessoas que não consegue assumir responsabilidades, hoje mesmo, ao ouvir esta lição, esta primeira aula do nosso programa Chá da Sabedoria, você precisa de repensar este teu posicionamento que só te está a colocar fora do jogo. Ok? 3. Vamos seguir ao terceiro. Criticar tudo e todos. Pior dos erros que possamos fazer é que criticar tudo e todos te coloca numa posição do sábio de plantão. Aquele que tudo sabe, aquele que tudo fez, aquele que tudo tem conhecimento, mas que na prática nunca conseguiu pôr como um resultado palpável. Criticar tudo e todos é uma estratégia que te coloca a verbalizar a vida na terceira pessoa, porque você não tem coragem de assumir o que os outros estão a assumir e você simplesmente irá ser o sábio que replica, que parafraseia, ou melhor, que conta as histórias daqueles que realmente estão no terreno a fazer. É que há uma diferença muito visível entre quem é original e quem é réplica. Os originais estão no terreno a fazer, os originais dão a cara, os originais colocam o que tem de melhor lá.
enfrentam as dificuldades, elas têm a capacidade de ultrapassar as barreiras, mas os críticos de plantão ficam em cima do muro observando. E sabe o que é que acontece aqui? É algo que hoje, com muita responsabilidade, eu vejo isso acontecer. Os críticos de plantão utilizam muito frases como: foram eles que fizeram, foram eles que determinaram, eu nem estava lá. Olha, se eu tivesse, foi ele que fez, foi ela que disse. Estes são os que não têm coragem de ser os verdadeiros originais. Agora repara como um original, como um verdadeiro, verbaliza a vida. Verbaliza na primeira pessoa dos tempos de conjugação. E eles dizem: eu fiz, eu tentei, eu dei as caras. Nós fizemos, nós tentamos, nós demos a cara, nós criamos, nós encaramos, nós perdemos, mas também nós ganhamos. Esses são os verdadeiros. E esses não têm tempo da crítica. Eles não têm tempo de ficar em cima do muro observando somente o que os outros fazem, porque eles estão no terreno, porque eles fazem parte dos jogadores no campo. Eles sabem o que é o dia a dia de correr atrás para que as coisas dão certo. Então, se você quer construir uma mentalidade poderosa que te leva a vencer, criticar tudo e todos não é opção e precisa de agora mesmo ser riscada dos teus posicionamentos da vida. Agora mesmo. Eu também já risquei aqui agora, ok? Muito bem. Essas três correntes que são as patrocinadoras da mentalidade dos perdedores precisam de ser quebradas imediatamente, ok? Então vamos lá ao segundo tipo de mentalidade, que é a mentalidade do ACC, a mentalidade do autocrescimento constante. E aqui sim, é a mentalidade certa para um vencedor. Para aquelas pessoas que querem construir o caminho que dá certo, esse é o tipo de mentalidade certa, que é patrocinada por 7 elementos fundamentais, ok? E eu vou passar aqui a citar esses 7 elementos que precisam de estar assentados na mentalidade de um verdadeiro vencedor. A primeira, número 1, você precisa de trazer abertura mental. O que é abertura mental? Abertura mental é a tua capacidade de permitires absorver novos ensinamentos, vivenciar novas experiências, lidares com novas pessoas. Você precisa de permitir-se ser um objeto em constante transformação, em constante aprendizado, ok? Permita que a tua mente não seja um copo cheio, que a tua mente seja um copo vazio ou ao meio que permita entrar novas águas, ok? Abertura mental. Número 2, você precisa de construir o pilar da iniciativa. Um vencedor precisa de provocar em si o movimento de iniciar alguma coisa. Atenção, quando eu refiro-me à iniciativa, tem que ver com o movimento que você faz do ponto zero, o primeiro passo. Um vencedor nunca está no ponto zero porque ele dá o primeiro passo. Ah, mas eu ainda não sei o que fazer. Você precisa de descobrir o que fazer para dar o primeiro passo. Não é permitido para quem quer se tornar um vencedor estar na estaca zero, estar rígido, parado. Não é permitido, então você precisa trabalhar o teu pilar da iniciativa. Inicia hoje mesmo aquilo que você tem aí engavetado. Não tenha medo, faça-o. Simplesmente faça-o, ok? Número 3,
Você precisa de trazer leveza. E na sequência da abertura mental e da iniciativa, a leveza é o nível em que você estabelece frequências de leveza, frequências que te permitam conectar com facilidade com oportunidades, com experiências que te darão acesso a novas coisas. A leveza faz com que você não seja um objeto quadrado. Aquilo que é quadrado não desenrola com facilidade nos vários terrenos da vida, ok? A leveza te permite trazer flexibilidade. Você consegue se mover aonde é necessário. Você conseguirá ter a habilidade de estar aonde precisa de estar para que os teus sonhos sejam ou comecem a se tornar realidade. Você precisa de construir leveza no ser e no estar. Atenção, esse é o terceiro. Vamos para o quarto. Na sequência, entendam que é uma sequência: abertura mental, iniciativa, leveza, e agora você vai introduzir o dinamismo. Parece que é igual, mas não é. Dinamismo. O dinamismo vai permitir que você se movimente agora com leveza, mas vai introduzir inteligência. O dinâmico, ele não só é flexível, como ele também dá um passo sem que as pessoas esperavam. Ele é dinâmico. Ele é aquele indivíduo que tem sagacidade, que tem expertise no movimento. Ele se movimenta com inteligência. Dinamismo, ok? Introduza dinamismo na tua mentalidade de vencedor. 5. E se de um lado, aqui, e se de um lado, na mentalidade de perdedor, as pessoas fogem de assumir responsabilidade, aqui, nessa mentalidade, você assume responsabilidades. Você é o indivíduo que está pronto para, quando é chamado, assumir aquela responsabilidade. Eu sei que muitas das vezes vêm dúvidas sobre estar preparado, sobre estar pronto, sobre já ter as competências necessárias, mas deixa-te dar aqui a boa notícia. Você nunca estará preparado o suficiente até que comeces a fazer o que estamos a fazer, o que deves fazer, entendes? Você nunca estará totalmente preparado até que comeces a fazer. Entenda isso, pelo amor de Deus. Ninguém nasceu pronto, ninguém nasceu completo. Nós precisamos de viver a experiência para que possamos construir os degraus da vitória, ok? Então, assuma responsabilidades e verás que a partir desse momento você agregará muito mais valor em ti e naquilo que você faz. Sexto, empatia. O verdadeiro vencedor traz empatia naquilo que faz. Atenção que isso é muito importante, ok? Isso é bastante importante, pois nós não queremos que você se torne um vencedor egocentrista, um vencedor que somente olha para si. O verdadeiro vencedor entende que cada vitória conquistada é sobre transbordar nos outros também. O verdadeiro vencedor entende que é sobre eu entregar o que eu tenho de melhor para que os outros também sejam o seu melhor. Isso se chama empatia. E um verdadeiro vencedor precisa de ter empatia como um dos critérios da sua jornada, ok? Lembra dessa lição toda vez que você alcançar ou fechar um ciclo, um nível. Entenda que não é sobre você somente. É sobre partilhar com quem está contigo, partilhar com quem acessa o que você faz, tudo aquilo que você tem de melhor. Essa é uma lição que irá sustentar todas as tuas vitórias aqui nessa terra enquanto durar a tua passagem, ok? Sétimo e último, vamos embora. Última dica que sustenta a mentalidade de um verdadeiro vencedor. E tal como as outras, ela também é bastante importante.
que é foco em resultados positivos. Foco em resultados positivos, ok? Aqui é o nível onde você entende que perder não é opção. É exatamente assim. Não existe meio termo. O vencedor ganha, o vencedor vence, o vencedor conquista. Ah, mas não, mas e se perder? Perder passa a ter um outro significado na vida de um vencedor. Perder vai significar experiência vivida, lição aprendida. Perder deixa significar de perder. Deixa de ter significado de perder. Perder agora vai significar impulso para a vitória, porque na mente de um vencedor o foco está num resultado positivo. Como diria o meu amigo Azaf Valela, numa palestra que fizemos juntos, ele diz que o foco é fazer aquilo até que dê certo. Não é fazer o que dá certo, mas sim fazer até que dê certo. Esta é a forma como um verdadeiro vencedor pensa e garanto que se você introduzir essas 7 dicas da mentalidade de um vencedor, você sem dúvida irá trilhar um caminho que dá certo, ok? Muito bem. Para esta lição número 1 do nosso programa Chá com Sabedoria, eu partilhei aqui as dicas que te levarão a construir uma mentalidade que dá certo, uma mentalidade de um verdadeiro vencedor. Eu vou pedir mais uma vez que você subscreva o nosso canal, que você compartilhe todo o ensinamento que você tirou desta aula. Deixe o seu comentário, coloque um like se gostou, coloque um dislike se não gostou, mas nos dê um feedback e juntos ajude-nos, ou contigo, nós, ajudem-nos a entregar essa mensagem para muito mais pessoas, para que elas também possam acessar esta aula que acredito seja uma aula extremamente importante para a mentalidade que dá certo, ok? Eu vou contar contigo para a próxima aula, na próxima quinta-feira, que será igualmente épica e maravilhosa. Eu sou Lauro Matias, muito obrigado, nos vemos na próxima aula. Foi!